O cerco de Massada é um dos eventos mais dramáticos e significativos da Primeira Guerra Romano-Judaica, ocorrendo entre os anos 72 e 73 d.C. Massada, uma fortaleza localizada em uma montanha isolada no deserto da Judéia, se tornou o cenário de uma resistência final dos judeus contra a ocupação romana, simbolizando a luta pela liberdade e o desespero de um povo diante da derrota iminente. Este evento marcou o fim do conflito entre os judeus e o Império Romano, que havia começado com a revolta judaica e culminado na destruição de Jerusalém e do Segundo Templo. O alto da montanha se tornou um último reduto de resistência para um grupo de zelotes, uma facção judaica radical que se opunha ao domínio romano. A Primeira Guerra Romano-Judaica foi um período de grande agitação para os judeus sob o domínio romano. Roma, sob o comando do imperador Nero, buscava consolidar sua autoridade na região da Judéia, uma província importante no Oriente Médio. A revolta estourou em 66 d.C., com o povo judeu resistindo ao controle romano, incluindo uma série de insurreições e confrontos violentos. Até a destruição de Jerusalém, quando o general romano Tito sitiou e destruiu a cidade, um evento que ficou gravado como um dos marcos trágicos da história. Após a queda de Jerusalém, muitos judeus fugiram para o deserto, buscando refúgio nas montanhas, incluindo Massada, uma fortaleza imponente construída por Herodes, o Grande, no topo de uma montanha isolada. A fortaleza foi estrategicamente escolhida por sua localização quase imbatível, com suas altas falésias, oferecendo proteção natural contra invasores. Massada tornou-se um símbolo da resistência judaica. A fortaleza foi originalmente construída por Herodes como um refúgio seguro, mas, após a destruição de Jerusalém e a queda de outros pontos de resistência, Massada foi ocupada por um grupo de zelotes. Este foi um movimento radical que rejeitava qualquer colaboração com os romanos e, portanto, continuavam a resistir após a queda da Cidade Santa. Em torno de 73 d.C., a fortaleza abrigava cerca de 960 homens, mulheres e crianças, de acordo com as fontes históricas, embora esse número possa variar. Os zelotes, liderados por Eleazar ben Yair, tinham a intenção de continuar resistindo à dominação romana. Sabendo que a resistência seria o último bastião, eles mantiveram um estilo de vida militar rigoroso, construindo sistemas de suprimento e preparando defesas para resistir a um cerco iminente. O cerco foi comandado por Lúcio Flávio Silva, um general romano que recebeu a tarefa de derrotar os últimos rebeldes judeus na região. Silva sabia que a fortaleza era praticamente impenetrável devido à sua localização elevada e às suas fortificações robustas. O exército romano cercou Massada, mas o terreno montanhoso dificultou a criação de uma linha de bloqueio tradicional. Então, os engenheiros romanos tiveram êxito em construir uma enorme rampa de terra. Levantada sob fogo constante dos defensores, a rampa se estendia por 197 metros e subia 55 metros até as muralhas, o que possibilitou o acesso dos soldados à fortaleza. Durante o cerco, os zelotes se prepararam para resistir até o último homem. Eles estavam cientes de que a derrota era iminente, pois os romanos estavam decididos a acabar com a resistência judaica de uma vez por todas. A luta representava a última chance para os judeus de resistirem à ocupação romana, e a determinação dos zelotes era evidente em suas ações. No entanto, as condições dentro da fortaleza eram cada vez mais difíceis. A comida e os suprimentos estavam acabando, e os romanos estavam cada vez mais perto de invadir. Nesse cenário, o líder zelote Eleazar fez um discurso inspirador para o povo, exortando-os a resistir até o fim, mas também a não sucumbirem à escravidão. O desespero estava crescendo, e a morte parecia ser a única saída honrosa. Eleazar convenceu os 960 ocupantes da fortaleza de que a morte seria melhor do que a escravidão romana. Eleazar, conforme alguns fragmentos, disse: "Generosos judeus, que resolvestes depois de tanto tempo não suportar nem a dominação dos romanos, nem a de qualquer outra nação, mas obedecer somente a Deus." Então finalizou dizendo: "Não é melhor satisfazermos a justiça por uma morte voluntária do que esperarmos que os romanos sejam nossos executores? O que nos impede de livrarmos-nos da escravidão?" Quando os romanos finalmente conseguiram invadir Massada, eles descobriram uma cena devastadora ao entrar na fortaleza. Em vez de se renderem ou serem capturados, os zelotes haviam tomado uma decisão drástica. Eles se suicidaram em massa,
uma escolha desesperada para evitar a captura e a humilhação pelos romanos. De acordo com o historiador judeu-romano Flávio Josefo, os homens mais velhos e as mulheres e crianças foram mortos primeiro, seguidos pelos guerreiros. O último homem, liderado por Eleazar, também se suicidou. Flávio Josefo, que escreveu sobre os eventos do cerco em sua obra A Guerra dos Judeus, relata que apenas 2 mulheres e 5 crianças sobreviveram, escondendo-se nas cavernas da fortaleza. As 2 mulheres e 5 crianças foram posteriormente resgatadas pelos romanos e foram as únicas testemunhas desse suicídio em massa. O cerco de Massada terminou com a vitória romana, mas a tragédia se tornou um símbolo poderoso da resistência judaica e do sacrifício extremo em nome da liberdade. Para os romanos, a queda de Massada significou o fim definitivo da revolta judaica, enquanto para os judeus, o evento se tornou um símbolo de martírio e resistência.